Sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João 2, 15. 1 João, capítulo 2. Glória a Deus. Você quer ficar aí? Você toca também? Pode ir lá, pode ficar lá, Tizinha, pode. Eu amo essa menina, de verdade. Sou apaixonado por ela. Ninguém nem vê. Verdade. A gente vai construindo umas histórias de amor com os filhos que vai sendo nos ligando a eles, né? Né? Coisa chata. Não sei por que casa, né? Daqui a pouco quem vai casar vai embora. Né, Velício? Podia não casar, né? Verdade. Amém. Não ameis o mundo, nem o que no mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, diga comigo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Quem tá projetando? Roda para mim, por favor, aí fica chato agora. Vamos repetir? Isso, 2,15, deixa aí. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Muda. Agora sim. Vamos juntos então. Pois tudo que há no mundo. Vamos repetir? Pois tudo que há no mundo. Diga, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Nós falamos domingo passado sobre duas coisas, aquilo que há no mundo e as paixões da carne. E durante a semana a gente foi até confrontado, assim, mas não é confrontado, mas alertado ou mencionado que esse tipo de mensagem é mensagem que hoje não está mais na moda. É um negócio chato você falar, tem que se consertar, tem que se converter, tem que mudar, tem que ir para o céu. Mas eu não sei pregar outro evangelho. Eu me converti ouvindo isso, estou caminhando para o céu ouvindo isso, e aprendi a fazer isso, está dentro de mim. Então, eu continuo onde eu parei domingo passado. Eu imagino o apóstolo João chegando aqui, o pregador da noite, com voz suave, já cansada da labuta da vida. Ele então recebe a oportunidade para vir ministrar a palavra a nós, e ele vai dizer exatamente isso: olha, não amem o mundo, nem o que nele existe. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Pois tudo que nele existe, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Se João pregasse essa palavra aqui, fechasse a Bíblia, nos abençoasse para ir embora, já seria suficiente para me converter. Verdade. Seria suficiente para eu saber que existe uma guerra muito grande de alguém que tenta atrair a minha atenção, atrair o meu cuidado, atrair o meu amor por ele. É o mundo. Eu estava conversando hoje com um discípulo, ele dizendo que o irmão dele está fazendo aniversário hoje. E o irmão dele, em comemoração ao aniversário, foi para uma festa, ou vai para uma festa que começa hoje, no dia do aniversário dele, e são 24 horas de rave. Eu venho cá, o que tem na rave? Tem muita música eletrônica, 24 horas de música eletrônica. Mas é claro que uma pessoa não consegue ficar 24 horas ouvindo uma música acordado. Então, para que eles fiquem acordados, eles tomam muita droga, muito loló, muita êxtase, muita cocaína, para poder ficar 24 horas.
Aí eu imagino também o apóstolo João chegando, olhando uma festa dessa, dizendo: olha, não amem o mundo, porque as raves que há no mundo, o amor do Pai não está ali, o amor de Deus não está ali. E claro que o que nos separa do céu, o que nos separa da nossa vida aqui, para uma vida eterna com Deus, é o mundo. O apego ao mundo é tão forte que Jesus Cristo, quando foi falar sobre o semeador, ele dizia: olha, o semeador saiu para semear, uma parte da semente caiu na beira do caminho, outra caiu entre pedregais, outra caiu entre espinhos, e uma delas é justamente aquela pessoa que não consegue seguir a Deus por causa dos cuidados do mundo. E quando a Bíblia fala que chama cuidado, não é atenciosamente, não é atenção, mas aquilo que o mundo tem de atração nos distancia completamente. Então, existe um risco muito grande, enorme, de nós perdermos a nossa salvação por causa do mundo. Se isso não fosse verdade, Jesus não teria feito uma oração que nos alcança, quando ele diz: olha, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então significa que o mundo está no maligno. Nós precisamos então nos desviar do mundo assim, de maneira muito inteligente, de maneira muito sábia, de maneira muito intencional, nos desviando para poder chegar onde nós queremos. E uma das coisas que nós temos nessa palavra de João é justamente as paixões da carne e a cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos. Então, todas as maldades que nós temos, elas advêm principalmente do que nós vemos, ou da forma como nós enxergamos as coisas. Mateus 6:22, quando Jesus falava aos discípulos, ele dizia claramente que os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será pleno de luz. Pode passar. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Então, de onde vem assim vem da forma como nós vemos, da maneira como nós enxergamos. Se os meus olhos forem santificados, então significa que eu sou um ser de luz, eu sou alguém de luz. Se os meus olhos não forem santificados, todas as coisas que eu enxergar nelas eu vou encontrar maldade. Os olhos são responsáveis por trazer para dentro de nós todo tipo de maldição e todo tipo de bênção. Depende de como nós olhamos. Esses dias eu estava com uma pessoa no trânsito, ele dirigindo o carro. Quando ele parou no sinal, passou uma mulher bonita, ele um homem casado como eu, também pai de família. Ele olhou assim e falou: meu Deus, como é que eu aguento um negócio desse? Meu pai. Falei: a cobiça dos olhos. A pessoa internaliza aquilo para o coração, aquilo pode se transformar numa bênção ou numa maldição muito grande, dependendo de como ele enxerga, tá certo? Então os olhos, eles são as janelas que ligam você tanto ao pecado quanto à santidade. Então vem que dos olhos. Eles vão ligar você tanto ao pecado quanto à santidade. Então, quando Deus quer quebrar o domínio do mal que vem implantando em nossa vida, que está sendo implantado em nossa vida, a primeira coisa que Ele faz é tirar a distorção do olhar. Onde era maldade, você não vai mais ver maldade. Onde era problema, você não vai mais enxergar problema. Onde era luta, você não vai mais enxergar luta. Porque quando você aprende a controlar os seus olhos, você estará aprendendo a controlar problemas. O apóstolo João falava: olha, uma das coisas que nos distancia de Deus são a cobiça dos nossos olhos. E uma coisa que eu tenho aprendido também é que grandes perdas, grandes destruições, grandes catástrofes, elas advêm principalmente de pequenos olhares. Olhares pequenos que vão se alastrando, vão criando forma, e daqui a pouquinho que eles se transformam numa grande destruição para a sua vida.
Eu lembro de um casal, eu sempre lembro desse exemplo, que a mulher foi ouvindo alguém falar com ela uma cena, incitando ela para um ato pecaminoso. Ela foi ouvindo um mês, um tempo, daqui a pouquinho ligou para aquela pessoa, e quando o marido dela me procurou, já estava com muitas e muitas e muitas ocorrências sexuais dela com aquele amante dela. Até dinheiro da família já estava tirando para dar para o amante. Começou com o quê? Com o que os olhos viram. Ligações, telefonemas. Então tudo começa, uma grande destruição começa com coisas pequenas que você vê. Uma das lutas da igreja hoje, enormes, é contra a pornografia. Mas antes a pornografia, ela era acessada através de uma revista pornográfica, que a pessoa comprava lá na banca, no local de venda daquela revista. Hoje não, a pornografia está na tela do seu celular, está na tela do seu computador. Estão nos vários anúncios que advêm, que passam na sua tela, até mesmo no horário de trabalho. Eu conheci um casal que eles não tinham filhos. Era um casal, já tinha 10 anos de casado, não tinham filhos. E um dia ela me procurou e falou: pastor, eu não aguento mais o meu marido. Pastor, o que dizer? Eu não aguento mais o meu marido. Mas por quê? Pastor, esse homem ele é pornográfico. Eu acordo à noite, e a mulher dele era uma mulher bonita. Eu acordo à noite procurando ver na cama, ele não está, ele está se masturbando lá em frente ao computador, olhando uma revista, olhando uma imagem pornográfica. E começou como na vida daquele casal? Através de pequenos olhares. Eu conheci uma jovem que ela nos procurou falando do problema dela relacionado à área sexual. Na época ela tinha uns 20 anos de idade. E ela foi contar como que começou aquele distúrbio sexual nela. Os pais gostavam muito de filmes indecorosos em casa. Levavam elas para sessões de cinemas e eles tinham coleção de filmes que eles iam assistindo e marcando quais já tinham assistido. A maior ocupação deles era assistir filmes. E eles tinham TV por assinatura em casa, estava tudo muito liberado, e a mocinha começou a ver alguns filmes com cenas pornográficas, com 12 anos de idade. Os pais nunca imaginavam aquilo. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, 19 anos, ela já era viciada em pornografia. Começou como? Começou com pequenos olhares. Eu conheci uma criança aqui na igreja. O pai dela me ligou, ela estava possessa, possessão maligna. Era uma criança pequena, de uns 11 anos de idade. E ela tinha quebrado o apartamento todo de casa. Estava a maior confusão em casa, quebrado tudo. Tinha mordido o pai, mordido a mãe, tentado matar o pai, enforcado. Já tinha mais de 30 dias que aquela criança estava possessa. Eu fui lá nesse apartamento e descobri como que começou a possessão na vida daquela criança. Ele viu uma imagem pornográfica que um colega mostrou para ele na escola. E dali começou a possessão na vida daquela criança. Então, grandes destruições começam com olhares pequenos, que você vai dando cabo e daqui a pouquinho aquilo lhe domina completamente. Então, o perigo não está, é claro, naquele que você olha, especificamente, senão você tinha que andar de olhos fechados, mas está na deformidade com que você vê, com que você interpreta aquilo que você vê. Porque é através de um olhar que a morte se instala na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. E eu tenho entendido cada vez mais que nós não somos escravos dos nossos olhos. Nós não somos escravos das nossas vistas. Nós não somos, isso é cobiça, que se começa a desejar a partir do que você vê.
se endividar a partir do que você vê, se descompensar a partir do que você vê. Nós não somos escravos disso. Nós somos chamados para ser livres. Livres. E a primeira coisa que você tem que entender nessa questão é o seguinte: você tem que lutar contra a mentira que o diabo vai falar para você com relação ao que você vê. Gênesis 3, versículo 5. Gênesis 3, 5. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Essa foi a primeira vez que o inimigo se manifestou. E qual foi a sagacidade do inimigo? Foi dizer o seguinte: você pode ver, você pode experimentar, porque quando você experimentar, os seus olhos vão ser abertos. Você vai ver o bem e o mal. Eu estava conversando hoje com a minha esposa, e, claro, os filhos vão casar, a gente começa a se ocupar com o casamento dos filhos. Ela estava comentando comigo assim, o quanto ela deseja que o meu filho case com uma moça virgem. Parece até algo arcaico, mas tem que ser uma realidade. Por quê? Quando você, experiência própria, quando você casa com sua esposa, os dois ali começando a vida sexual, somente os dois, não tem nenhum nível de comparação com ninguém. Vocês vão aprender um com o outro. Quando acertar, acertou. Quando errar, errou. Mas hoje nós somos levados exatamente numa questão de dizer o seguinte: não, você tem que experimentar, você tem que ver, você tem que pegar, você tem que sentir, para depois entrar para algo sério. Isso é um tremendo engano do diabo para destruir a sua vida. Um engano dos maiores que tem, tá certo? Os olhos de Eva e Adão não estavam fechados. Por quê? Porque eles viam a glória de Deus. Deus vinha todos os dias com ele e prestava conta do serviço que eles tinham feito. Deus estava com eles. Deus andava no meio deles. Adão não estava cego, humanamente falando, que Adão sabia dar nome às coisas. Ele tinha uma plena razoabilidade da sua vida. Completa razoabilidade. A serpente entrou em Eva dizendo o seguinte: você pode ver muito mais, você pode se tornar muito mais poderosa. E ela caiu na tentação do inimigo e naturalmente perdeu ali juntamente com Adão tudo aquilo que Deus tinha para ela. O inimigo vai sempre querer agir com a mesma estratégia, levando o quê? Muitas Evas a perderem a sua vida. E quando eu falo Eva, não digo especificamente uma mulher. Sim, Deus vai agir na mulher. Não é algo masculinizado, não. Eva pode ser um tipo de igreja que tem muitas promessas de Deus, muitas vitórias que Deus precisa dar, muitas coisas que Deus precisa fazer, e em compensação começa a abrir os olhos para aquilo que Deus não mandou fazer, que Deus não incitou a fazer, ou que Deus proibiu de fazer. Aí vem o inimigo com sagacidade, usando da mesma maneira para nos levar à destruição. A palavra Eva em hebraico é Avá. Avá é vida. Então Eva era a mãe de todos os seres viventes. Então ela já era mãe, ela já tinha um poder, tá certo? Então quando o inimigo lhe mostra algo, ele nunca o faz para lhe dar vida, mas para lhe tirar a vida. Todas as vezes que o inimigo lhe mostra algo, como foi com Eva, ele nunca o faz para lhe dar vida. Ele faz para que você perca a vida, para que você perca completamente aquilo que Deus tem para você. Você perder totalmente a direção, a orientação. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, tá certo? Porque todas as visões do diabo, o objetivo é tirar você do quê? Daquilo que Deus lhe deu.
O diabo não vai lhe incitar a algo melhor no sentido experimental da palavra, mas sempre a algo destruidor. Algo que no começo é bom, mas depois é destruição completa. Completamente. E com a visão que o diabo deu para Eva, o que Eva perdeu? Eva perdeu o jardim, perdeu a intimidade com Deus e ganhou dores, ganhou trevas. Vem cá, por causa da cobiça dos meus olhos, eu posso perder a intimidade com Deus. Eu posso perder a minha promessa que Deus tem, a minha vida no jardim. Eu posso perder a minha vida de bonança e ganhar uma vida de dores, de sofrimentos, por causa da cobiça dos olhos. E quem não quer perder alguma coisa, tem que abrir os olhos para aquilo que Deus está ministrando, para aquilo que Deus fala, para aquilo que Deus abre os olhos, para aquilo que Deus nos orienta, para aquilo que Ele vai falando aos nossos corações. Quem não quer perder algo, precisa andar de olhos abertos, vendo aonde que o inimigo está agindo. Para quando você perceber que aquilo está entrando, você, epa, o diabo está querendo me levar para um lado, mas esse não é o caminho de Deus. Segundo, tem o engano, a mentira do diabo, que é uma verdade, mas tem o engano também dos olhos. Gênesis 13, olha essa questão, Gênesis 13. Então Abraão propôs a Ló, que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre os meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Vê toda a terra que está diante de ti, peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares para a esquerda, irei para a direita, se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos, observou toda a planície de Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou o seu acampamento e todos os seus bens para um lugar mais próximo de Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor a Abraão: ergue os seus olhos, observa bem do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como a poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos da poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu o te darei. Então Abraão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Veja o engano dos olhos. A Bíblia menciona que os pastores de Abraão e os pastores de Ló estavam tendo contendas. Então Abraão chamou Ló e disse o seguinte: olha, senta e fica quietinho, rapidinho, senta e fica quieto, não atrapalha ninguém anda, senão atrapalha. Abraão chamou Ló e disse o seguinte: olha, Ló, vê aqui as campinas do Jordão, vê o deserto, para onde você quer ir? Ló olhou e viu as facilidades da vida. Ló escolheu naturalmente seguir para as campinas do Jordão. Era uma região fértil, era uma região que a terra produzia muitas riquezas, era uma região que tinha pessoas más, mas era uma região atraente aos olhos. Teoricamente, naquela região não haveria dificuldades. Ele escolheu o quê? Escolheu o caminho mais fácil. Pastor, quer dizer que o caminho mais fácil nem sempre é o que Deus tem para mim. Não é questão de facilidade, é questão de ser direcionado por Deus. Ele escolheu seguir por uma direção. E qual é a chave para você saber se é vontade ou não de Deus? O homem de Deus vai para qual direção?
ele vai para o norte. É para o norte que você tem que ir. Ele vai para o sul. Se ele quer seguir uma direção oposta à sua, então o problema consiste exatamente em saber encontrar qual é a direção de Deus para a sua vida. E a direção de Deus para a sua vida dificilmente será através do que você enxerga. Abraão olhou, viu as campinas do Jordão, aquele local muito fértil. Ele seguiu para as campinas do Jordão. Ali ele ficou habitando em Sodoma muitos anos. Ali as filhas dele cresceram em Sodoma. Ali ele constituiu amigos em Sodoma. Ele constituiu quase genros em Sodoma. As filhas iriam se casar em Sodoma. Uma região promíscua, muito promíscua, mas ele estava enriquecendo em Sodoma. Abraão falou o seguinte: para onde você for, se você for para o norte, eu vou para o sul. Abraão escolheu o caminho do deserto, o contrário do que Ló tinha escolhido. Quando Abraão, direcionado por Deus, foi para uma região diferente, a Bíblia fala que Deus falou o seguinte: Abraão, agora levanta os teus olhos, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, olha para todos os lugares que seus olhos podem contemplar. Abraão, agora não apenas olhe, mas ande na terra que eu estou te mostrando. Eu vou dar a você e a sua descendência todas essas terras. Vocês serão uma multidão de nação nessas terras. Vocês serão milhares incontáveis nessa terra. Veja que os olhos são enganadores. Quantas vezes eu já recebi propostas que na verdade não eram bênção, era tentação. A gente tem que saber diferenciar isso. Tem que saber diferenciar isso. Nem sempre os nossos olhos vão nos indicar aquilo que vai ser o nosso sucesso. Muitas vezes, para você entender a vontade de Deus, é preciso você fechar os olhos daquilo que está aparente. Eu não sei se a tiazinha vai saber, mas tem uma canção que a gente cantava há muito tempo atrás. Deixa eu pegar aqui. Vocês vão lembrar ela aqui, ó. Só para a gente entender, tá certo? Quantas propostas tentadoras eu tive, assim, aos olhos humanos maravilhosas propostas iriam me levar a outros patamares financeiros, propostas que mas eu busquei em Deus a direção. Porque o que faz o futuro, essa foi longe, foi dizendo. Se pelos vales eu, notezinha, peregrino for andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu aprendi a ser crente
gente cantando essas coisas. Eu aprendi que nem sempre aquilo que os meus olhos veem é o melhor destino. Se eu me deixar levar pela cobiça dos olhos, eu vou cair no cilada. Vou cair no cilada grande. Então, nós precisamos aprender a diferenciar o que é bom para os nossos olhos e o que é bom para o projeto que Deus tem na nossa vida. Vem cá, aquilo que eu estou sonhando, aquilo que meus olhos estão vendo, estão de acordo com o que a palavra me diz para fazer? Estou modelando a minha visão ao que a palavra diz? Porque o pecado, ele vai sempre ser mais agradável aos seus olhos do que a santidade. Não adianta. Passar uma noite nessas raves aí, eu nunca passei, mas deve ser muito bom, porque alguém passa, então. Os nossos olhos sempre vão ser muito enganosos, tá certo? E o que você resolve olhar e seguir vai determinar completamente para onde você vai chegar. Você resolve olhar, seguir, persistir em seguir, vai determinar o seu sucesso, o seu fracasso. Então, os olhos são como pontes que ligam você, que há estradas que levam a motivos que incendeiam oportunidade de fracasso ou de sucesso. Como você vê as coisas? É sempre bom nós olharmos as coisas com várias lentes, vários filtros. Aquilo que eu estou vendo me conduz a um caminho de santidade, é um filtro. Aquilo que eu estou vendo está de acordo com a palavra de Deus, outro filtro. Aquilo que eu estou vendo está de acordo com quem me ama. Aquilo que eu estou vendo está de acordo com o propósito de Deus no meu coração. Aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou enxergando. Sabe por quê? Quando alguém quer destruir outra pessoa, o que faz? Tira a visão dele. Uma pessoa sem visão tem muitos problemas. Tira a visão completa. E o pecado tem a capacidade de ofuscar a nossa visão. Ele não tira de você a capacidade de enxergar, mas ele distorce aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é perverso, ele distorce completamente. Nós precisamos, então, ponderar muitas coisas que nós recebemos de Deus. Eu recebi várias propostas para ter um caminho diferente do que eu sigo hoje. Várias. Eu estou no ministério não por falta de oportunidade, mas porque tive a oportunidade de estar fora. Várias propostas. E todas elas eu ponderei diante de Deus. Senhor, eu não sei se é da tua vontade. Se não for da tua vontade, tira. Se for da tua vontade, persiste. Eu não consigo enxergar além dos que os meus olhos veem, mas o Senhor sabe o futuro. Então, escolhe o melhor futuro, Pai, eu não sei. Quando eu fui casar, é uma época de muita dificuldade, é uma escolha assim que muda completamente a nossa vida. Porque se o casamento der certo é o céu, se der errado é o inferno. Não tem purgatório não. Aí eu já conhecia a minha esposa, mas não tinha certeza. Já conhecia a Hilda, que seria minha futura esposa, mas não sabia se ela seria a minha esposa. Fui colocar diante de Deus, colocar em provas, testar. Nós colocamos em prova uma seguinte questão. Senhor, eu trabalhava numa empresa nessa época. Eu falei, Senhor, se o Senhor quiser que eu case com essa moça, se for da tua vontade, eu quero receber 3 promoções. É bobo, né? Aumentar logo o rendimento. A terceira eu recebi antes de casar, nos dias próximos ao casamento. Senhor, se for da tua vontade, eu quero que o Senhor faça algo relacionado a alguma coisa. Eu lembro que um dia eu estava num desse momento de decisão,
E eu estava vindo para casa, já era tarde da noite, encontrei com uma pessoa, ela era até uma pastora, líder de uma comunidade, e ela me direcionou a Deus através de uma canção que dizia o seguinte: não tenha sobre ti nenhum cuidado, nenhum que seja, pois somente um já seria muito para ti. É meu, somente meu todo o trabalho. Entrega, confia, descansa. É meu todo o trabalho. Aí eu tirei aquele peso, coloquei os filtros certos da visão para Deus dar a direção e fizemos essa semana 28 anos de casado. Diga glória a Deus. E ela está mais bonita hoje. Aquela não veio, ela foi lá para outra igreja. Está mais bonita hoje. Ficou um negócio assim. Coisa de mulher. Ela olhei assim, tá diferente. Ela falou: me arrumei para você. Sabe, você tem que colocar esses filtros, porque você não sabe qual é o futuro, você não sabe como será, você não sabe como sucederá, você não sabe como será. Eu falo o seguinte: se eu tivesse que escolher uma esposa para o meu filho, eu não posso escolher. Eu posso sugerir, mas não posso escolher. Se eu tivesse que escolher uma esposa para o meu filho, eu escolheria uma esposa para ele muito parecido com a minha esposa. Se eu tivesse que escolher uma esposa para os meninos aqui da igreja, eu ia escolher uma esposa muito parecida com a minha esposa, porque ela é apaziguadora, ela é boa, ela é formidável, ela é uma boa mãe, ela cuida de tudo, ela faz tudo, ela completa. Mas eu estava falando hoje com um jovem, me perguntando sobre casamento, e dizer para ele: olha, Deus é quem dá uma esposa para um bom marido. Deus é quem dá uma esposa. Porque nós precisamos colocar esses filtros, precisamos ponderar essas coisas diante de Deus. Nós não sabemos. E é Deus quem nos une. Deus une o propósito, Deus une pessoas com propósitos. Nós precisamos colocar essas coisas para não sermos enganados. Aquela oportunidade era financeiramente a melhor. Ela aproximava você mais de Deus, ela tirava o seu tempo, ela te distanciava de quem você ama. Eu nunca gostei de trabalhos que me distanciavam da minha família, nunca. Eu tinha que viajar, tinha que me esforçar, tinha que fazer tudo, fazia tudo isso, mas sempre mantendo um vínculo muito próximo da família. Eu nunca gostei de nada que contrariasse a minha fé com Deus, então eram filtros que eu colocava para saber qual era a vontade de Deus. Os nossos olhos precisam estar abertos para essas coisas, senão nós seremos levados como Ló. Moraremos ao lado de Sodoma e teremos grandes destruições na nossa vida. Amém? Terceiro, nós precisamos então converter a nossa visão para nós termos o livramento, converter o que nós vemos, converter aquilo que nós enxergamos, modelar aquilo que nós vemos. Gênesis 19:14, ainda sobre Ló. Então Ló correu e foi, 19:14, então Ló correu e foi falar com os homens que iam casar com suas filhas, e ele os instava: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia eles pensaram que ele estivesse apenas brincando. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas, conduziram-nos afora e os deixaram a salvo fora da cidade. Pelo misericordioso amor do Senhor, pelo misericórdia e amor que o Senhor teve para com eles. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante a tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de que não pereças com os demais. Ló, no entanto, argumentou:
Não, meu senhor, eu te rogo. Eis que teu servo encontrou graça aos teus olhos e mostrastes uma grande misericórdia a meu respeito, salvando minha vida. Mas não conseguirei chegar até a montanha sem que me atinjas primeiro essa terrível destruição, que eu venha a morrer também. Eis ali uma pequena cidade, está próxima, que não me é possível correr até lá. Está tão próximo que me é possível correr até ela. Permite que eu fuja depressa para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá encontrarei abrigo e estarei salvo. Então lhe respondeu ele: faço-te ainda esta graça. Não destruirei a pequena cidade de que falas. Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. E por esse motivo que se deu o nome da cidade de Zoar. Assim que o sol se ergueu sobre a terra de Ló, entre Zoar e Javé, o próprio Deus fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu completamente aquelas cidades e todas as planícies, com todos os habitantes da cidade e todas as vegetações ao redor. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde estivera estado na presença do Senhor e contemplou a cidade de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície que viu. E o que viu foi uma densa fumaça que subia da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça, destruindo as cidades onde Ló habitava. Ló é um ser muito enigmático. Ló foi salvo pela oração de seu pai, de seu primo Abraão, seu tio Abraão, que era uma espécie de pai para ele. Ló conheceu de perto o favor e a misericórdia de Deus, quando Deus foi lá e arrancou Ló de Sodoma. Deus falou para Ló, falou: corre depressa para uma cidade alta, porque eu não vou poder destruir esse lugar enquanto você não tiver chegado lá. E Ló falou: Senhor, eu não consigo chegar naquela cidade, deixa eu ficar aqui no meio do caminho. E quando Ló estava chegando ali em Zoar, por trás de Ló vinha uma grande destruição. A Bíblia diz que choveu fogo e enxofre e destruiu toda aquela região. Os historiadores encontraram na região de Sodoma e Gomorra cinzas com mais de 30 centímetros de altura. Tudo destruído. E Ló, quando vai andando, o anjo fala para ele claramente, falou: não olhes para trás, prossegue, salva a tua vida, vai depressa. E a esposa de Ló, sabe, a Bíblia não manda claramente eu me lembrar de Sara, eu me lembrar de Rebeca, eu me lembrar de Maria, Miriam, eu me lembrar de Esther, de Ana. A Bíblia não manda eu me lembrar de nenhuma dessas mulheres, mas Jesus foi enfático quando nos falou: lembrai-vos da mulher de Ló. Na hora que ela estava saindo da destruição, a Bíblia fala que ela olhou para trás e foi destruída. Se transformou numa estátua de sal. Então, o que me leva a entender que eu sou destruído muito pelo que eu vejo? Posso estar sendo guiado por Deus, posso estar sendo tirado do mundo, posso estar sendo salvo de uma grande destruição, mas quando eu paro e olho para trás, o meu coração se volta novamente para trás. Completamente. Enquanto os olhos de Ló estiveram em Sodoma, todo o seu futuro estava sendo o quê? Comprometido, apegado a Sodoma. Provérbios 14 e 12, foi um provérbio que eu decorei há muito tempo, eu queria que você aprendesse comigo. Vamos aprender juntos. Vamos ler junto esse negócio. 14 e 12. 1, 2, 3. Ficou bom como ensaio, tá? Vamos lá, agora valendo. Há caminhos que ao ser humano agora bem forte.
caminhos que ao homem parecem ser bons, as melhores opções de vida, mas no final dele tem morte. Como saber qual caminho seguir? Como saber qual caminho não será de morte? Como saber qual caminho você vai, que direção tomar? Como saber? Enquanto Ló estava ali em Sodoma, toda a sua visão estava corrompida pelo que ele via. O apóstolo Pedro chega a chamar Ló de justo homem que padecia pelas corrupções de Sodoma e Gomorra, mas os olhos dele estavam cegos. Você se torna tão promíscuo quanto o que você resolve ver, tão ruim quanto o que você resolve ver, tão perverso quanto o que você resolve ver, tão maligno quanto o que você resolve ver. Ao olhar para trás, a esposa de Ló revela a dor que ela tinha sentido por deixar algo para trás. E muitos de nós perdemos a promessa de Deus, perdemos a direção de Deus, quando nós paramos e olhamos para trás. Lembramos o que nós deixamos no mundo, do que tinha de bom em Sodoma. Meu Deus. E quando você sente saudade do pecado, é porque você ainda não está completamente liberto dele. Aí você tem que parar, lembrar-se do que Jesus falou. Lembrai-vos da mulher de Ló. A única mulher que a Bíblia nos manda lembrar da mulher de Ló. Para que você não volte, ou não pare, e não perca a promessa de Deus. São enganos que os nossos olhos vão nos dando. São visões erradas de um mundo que precisa ser convertido. Porque a verdadeira liberdade de Jesus quebra as raízes que nos ligam a um passado de sofrimento e dor. A verdadeira mudança em Jesus nos livra de um passado de sofrimento e dor. Eu vi essa semana, vocês devem ter visto também, já mais de uma vez, uma mocinha que conta um testemunho que ela estava na UTI, com depressão grande, tinha tentado suicídio, estava na UTI, ou internada. Aí um médico se apresentou para ela, perguntou para ela o que era aquele negocinho lá que mede o coração, né? E os batimentos cardíacos. Ela entende. Aí o médico falou para ela que a vida era assim, quando tinha altos e baixos, estava vivo, se ficasse reto, morria. Olha a visão. Aí aquela mocinha, contando testemunho, tatuou no braço dela exatamente aquele movimento do coração e uma linhazinha. E ela contava um testemunho dela, que todas as vezes que ela queria se lembrar da destruição, da morte, ela olhava para o braço dela. Entendeu errado. A Bíblia nos proíbe de nos tatuarmos para lembrarmos do que Deus fez. A nossa maior marca no coração. Então a minha mudança em Jesus, ela quebra completamente qualquer laço que eu tinha com o passado. A minha transformação em Jesus muda completamente qualquer laço de amizade que eu tinha com o passado, com o mal. O que passou, passou. Sodoma pode ter sido bom enquanto você esteve lá em Sodoma. Deus foi lá e te arrancou de Sodoma. Deus está te direcionando para um local alto, um local de livramento. Não olhe para trás. Se você olhar para trás, você pode perder toda a promessa que Deus tem para a sua vida. A única forma de você ficar livre da destruição de Sodoma é saindo do meio dela. Saindo completamente. Mateus 14, 19. Mateus 14, 19. Para nós mudarmos a nossa visão completamente, para nós mudarmos aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos então levantar os nossos olhos. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou o pão, tomou então os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. Jesus pegou os pães, pegou os peixes, e aí está um ato profético muito grande, que nos ensina completamente a converter a nossa visão. Ele colocou os pães e os peixes entre ele e Deus. Pai,
e orou que Deus multiplicasse aquele pão. Ele orou que Deus transformasse aquela fome, que Deus acabasse com aquela fome. E Deus, e em seguida, e os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu aos discípulos e eles serviram a multidão. Então, muitas das vezes, o motivo por que eu não tenho uma grande transformação na minha vida é que eu não aprendo a colocar os meus problemas e as minhas lutas entre eu e Deus. Eu não levanto os meus olhos, e o levantar os olhos não é apenas uma expressão facial, mas é uma mudança de postura, uma mudança de entendimento, uma mudança de vida. É você levantar-se os olhos e colocar: Deus, tem esses problemas, essas situações, essas decisões, esses casos que eu preciso que o Senhor tome direção. Às vezes nós queremos tanto que Deus haja, que Deus fale, que Deus mude os nossos olhos. Só que nós preferimos continuar em Sodoma, grudados, pegos, apegados, presos. 1 João 2,15. 1 João 2,15. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Nem o que nele. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos ler juntos. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Outra vez. Outra vez. 16. Pois tudo que há do mundo, outra vez, pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, as cobiças dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Pois tudo que há no mundo, tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, as paixões da carne, não provém do Pai, mas do mundo. E o que seria então a ostentação dos bens? Ostentação dos bens. Nós vemos hoje um momento de muita compreensão de ostentação. Tem até os rappers, né? Os rappers, eles têm aquela vida de ostentação. Eles têm que ser aquela corrente grande no pescoço, aquela joia, muita coisa, o carrão, para poder, uma ostentação que gera uma influência. No mundo do tráfico também isso é muito comum. A pessoa ostenta um bem, algo caro, para poder influenciar mais jovens a entrar pelo mesmo caminho. Ostentação. Então é fácil nós sabermos que a ostentação é quando alguém quer mostrar que tem, quer mostrar que possui, quer mostrar que é o dono. Ostentação também aponta para a soberba e tem a ver com arrogância, alternadice, extravagância, leviandade, soberba, intolerância e várias outras coisas, vaidade, grandeza, majestade, alarde. Tem várias traduções que me fazem entender o que é ostentação. Mateus 10, 39, Jesus dá uma palavra muito forte sobre esse item. Mateus 10, 39. Quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perde a sua vida por minha causa, a achará. Mateus 10, 39. Está certo ou não? Quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perde a sua vida por minha causa. Tem coisas que... o importante é ser feliz. O importante não é ser feliz. O importante não é estar por cima. Às vezes ganhar significa perder.
Às vezes avançar significa retroceder. Às vezes progredir significa parar. Se quiser ter paz, é melhor parar, né, Nai? Para poder ter paz. Jesus falou claramente assim, olha, se você quiser viver a sua vida, você vai ter a sua vida. Você vai desfrutar dela. Tira não, coloca para mim. Se você puder, 10:39, Mateus 10:39. Se você quiser levar a sua vida, você vai ter a sua vida. Você vai. Mas se você perder a sua vida por amor de mim, você vai encontrar a sua vida. Por minha causa você achará. Nós vivemos no Evangelho, não o Evangelho de vida, mas o Evangelho de morte. Evangelho de negação. Evangelho de conversão, de mudança de postura, de mudança de entendimento. Se o Evangelho que eu vivo não me transforma, é porque eu não vivo o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo nos transforma completamente. Se eu não sou mudado pelo que eu ouço, então eu não estou ouvindo algo de Deus que não está me transformando. E eu preciso aprender esse evangelho. É o evangelho de morte, de sacrifício, de entrega. Não é o evangelho da ostentação, de ter para possuir, mas é de perder para avançar. Senhor, eu trabalhei muito na terra, eu não fiz muitas coisas, nem conquistei muitas coisas não, mas não sei nem o que eu fiz na minha vida no sentido humano da palavra. Mas eu entreguei ela toda ao teu serviço. Eu te servi durante todos os dias da minha vida. Eu te ouvi e te segui durante todos os dias da minha vida. Se era nos vales, nas montanhas, nas comunidades, onde quer que o Senhor precisasse de mim, ali eu estava. É como se Jesus pegasse assim a vida como algo não palpável, algo volátil, assim, algo que chegasse, nossa, é o seguinte, você quer a sua vida? Fala o seguinte, tudo aquilo que você não recebeu em vida, no final você vai compreender muitas coisas. Eu quis fazer algo e não fiz porque Deus não me deixou fazer. No final você vai entender. Eu quis ir para determinado lugar, Deus me falou para eu não ir, eu não fui. Você vai entender depois. Você vai entender depois. Quando você receber a sua vida de volta, você receber com ela completamente. Ostentação que muitos fazem, por exemplo, a ostentação de não querer ouvir aquilo que o sacerdote diz. Eu não preciso ouvir um homem de Deus falando comigo certas coisas. Eu não preciso que alguém me direcione e me diga quando eu estou certo ou errado. Eu não preciso. Deuteronômio 17:12. O homem que agir com arrogância, não obedecendo ao juiz ou ao sacerdote que está ali para servir unicamente ao Senhor teu Deus, deverá ser morto. Desse modo extirparás o mal do meio do povo de Israel. Eu não quero ouvir, eu não quero seguir, não tem problema não. Isso é um tipo de ostentação que nós temos, um tipo de orgulho que nós temos. Ostentação pelo que tem no nosso coração, por exemplo, a história do rei Ezequias, uma história muito legal, está lá em 2 Crônicas 20:32. Fala que Deus ele salvou o rei Ezequias e Deus destruiu o exército de Senaqueribe por causa de Ezequias. E Deus ouviu a oração de Ezequias. Como é bom quando tem um profeta dentro de casa. Ele recorreu ao profeta Isaías. Isaías liberou uma palavra e Deus agiu. Um só anjo matou 185 mil soldados do exército de Ezequias, do exército da Assíria. E Senaqueribe volta para a Assíria e os seus filhos o matam ali na casa do seu Deus. E Deus extirpou aquele mal completamente. E versículo 27, 32, 27.
Teve Ezequias muitas riquezas, 32, 27. Teve Ezequias muitas riquezas, 2 Crônicas 32, 27. Teve Ezequias muitas riquezas e glória em abundância. Mandou construir vários depósitos, onde guardou os seus tesouros, ouro, pratas, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de grande valor. Também proveu-se de armazéns para a colheita de cereal, do vinho, do azeite e de estrebarias para toda espécie de animais e redis para todos os rebanhos. Edificou diversas cidades e comprou muitos rebanhos, porquanto Deus lhe concedia muitas riquezas. Foi o rei Ezequias que bloqueou o manancial superior das fontes de Gion e mandou canalizar a água para oeste da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a obra que dispôs de realizar. Versículo 31. Versículo 31 que está a chave. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela nação, Deus o desamparou a fim de prová-lo e deixar transparecer tudo o que havia de mais profundo no seu coração. Muitas vezes Deus nos deixa passar por algumas situações para nos provar, não para nos tentar. Deus não nos tenta, mas para nos provar. Quando vieram as embaixadas da Babilônia, Ezequias, eu soube que você é um grande rei, que você venceu o exército da Síria. Como você é poderoso? Ezequias abriu as portas do palácio dele e mostrou para os príncipes da Babilônia toda a riqueza que ele tinha, toda a glória, todo o glamour, tudo. E naturalmente, quando ele mostrava aquilo, quando ele exemplificava aquilo para os reis da Síria, ele estava falando o quê? De uma ostentação que tinha no seu coração. Mas é o seguinte: eu consegui, eu fiz, eu me esforcei. O mais incrível que parece, sim, o mais incrível que eu acho, é que Deus não privou Ezequias de fazer isso. Deus permitiu para saber o que tinha no coração de Ezequias. Quando a embaixada da Babilônia saiu, o profeta Isaías procurou o rei, eles eram primos, salvo engano. O profeta Isaías procurou o rei Ezequias e falou: quem eram aqueles homens que vieram aqui? Eram os príncipes da Babilônia. E o profeta falou para ele: o que você mostrou do seu palácio para eles? Eu mostrei toda a minha glória, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu fiz. O profeta Isaías falou: você abriu as portas para a destruição. Esse mesmo povo vai ser enviado para destruir Jerusalém completamente. Passou-se o tempo, o rei Nabucodonosor se levantou e veio e destruiu Jerusalém completamente. Muitas pessoas são destruídas completamente por causa do que tem no coração perverso delas. O segundo exemplo, Marcos capítulo 7, versículo 21. Jesus falando sobre o que tem no coração, Marcos 7, 21. Ele diz o seguinte: olha, pois é de dentro do coração do homem que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Versículo 23. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminando a pessoa humana e a tornam impura. Então, de onde que vêm as maldades? Do coração. E muitas vezes Deus deixa que nós passemos por determinada situação para expor o quão não convertido é o nosso coração. Alguém até fala: mas por que Deus permitiu? Por causa do coração dela. E o que alimenta o coração nosso? O que alimenta o coração? Aquilo que eu vou desejando. Ostentação de bens. Pastor, quer dizer que não é para eu andar igual um franciscano no mundo? Não, não é isso. É para você saber colocar as coisas no seu devido lugar. Terceiro, a ostentação pelo que está no falar. Salmos 12, 3 diz o seguinte: que o Senhor golpeie todas as bocas fraudulentas e a língua arrogante. Os que proclamam: venceremos pelo poder do nosso falar.
Nossos lábios são como lâminas cortantes. Quem poderá mandar contra nós? E o Senhor vai lá e golpeia esse tipo de pessoa. Ostentação é não querer temer a Deus. Provérbios 8:13. Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Provérbios 11:21. E vindo a arrogância, 11:21. E vindo a arrogância, 11:2. Em vindo a arrogância chega também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Eu quero orar com você. A gente é muito tentado a se... Sabe, apóstolo João, o que você tem para nos falar hoje? Olha, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vinícius não, é Maurício. Vem cá, Maurício, vem. Vem cá, David, vem. Vocês dois, vem. Só para a gente entender aqui, didaticamente, para a gente entender mesmo. Faste mais para cá, faste para trás, vai. Isso. Só para a gente entender, didaticamente, fica aqui os três. Mais para cá um pouquinho. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Mas eu não vou mais vir nessa igreja. Não tem problema, não. Eu não posso deixar de falar a verdade. Eu não posso deixar de falar a verdade. Porque se eu não falar a verdade, eu vou ser cobrado por Deus. Eu não quero ser cobrado por Deus por algo que eu deveria fazer e não fiz. Você entendeu? Sim. O maior pecado é o pecado da negligência. Quando você sabe que tem que fazer alguma coisa e não faz. É um pecado horrível. Pode distanciar mais um do outro aí. Pode distanciar. O que a Bíblia diz claramente? Sabe? Não ame o mundo. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala, não ame o mundo. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Aí o apóstolo João é mais claro ainda, porque tudo que há no mundo, ele chama tudo, ele exemplifica três coisas, eu falo tudo que há no mundo, tudo que há no mundo. Primeira coisa que há no mundo que nós lemos, qual é? Vamos lá para o texto. Primeira coisa que nós devemos evitar. Coloca o texto para mim. Coloca o texto. Primeira coisa que a gente precisa evitar completamente. Tudo que há no mundo. Completamente. Hã? Pode colocar. Cobiça da 1 João. Tudo que há no mundo. Primeira coisa que você tem que evitar. Cobiça da carne. A carne, ela vai agir completamente para nos tirar da vontade de Deus. Se você quer ter uma vida de fracasso, de destruição, ande com um homem carnal. Se você quer ter uma vida de destruição, case com uma mulher carnal. Um homem e uma mulher carnal. Você conheceu o mal. Dentro da carnalidade vem todos os prazeres que a carne pode usufruir. Esses dias eu estava vendo uma história de uma mocinha. Ela namorando um rapaz, o rapaz era um rapaz muito rico, era viagem para todos os lugares do mundo, para os melhores hotéis, para os melhores luxo, a mocinha, uma modelo bonita, tal. O rapaz era um tremendo ladrão. Mas essa ostentação da carne aqui, essa carne aqui falava mais forte. As paixões da carne. Diga, coloca a mãozinha na sua cabeça, vamos orar juntos. Diga, eu rejeito todas as paixões carnais. Diga, todas as paixões carnais. Eu rejeito. E quando eu falo das paixões carnais, presta atenção. É claro que nós vamos ter desejos, sonhos, vontades. É ponderar todos os meus desejos, sonhos e vontades. Aquilo que Deus tem para a minha vida como desejo, como sonho, como vontade. A carne pode sentar a carne, você está vencida. Outra coisa que você tem que vencer também é a cobiça dos olhos. Sabe, David, uma pessoa que é cobiçosa, ele tem um problema muito sério. Porque
A cobiça dos olhos leva ele para uma destruição financeira, a inveja e tudo mais. A cobiça dos olhos leva ele para uma destruição moral. A cobiça dos olhos leva ele para uma destruição espiritual. A cobiça dos olhos leva ele ao inferno, porque tudo começa com o que ele vai vendo e desejando. Desejando completamente. Mas quer dizer que eu não vou ter desejos, pastor? Eu não vou ter sonhos? Claro que você vai. Você vai colocar nos seus olhos os filtros da santidade, da palavra, da direção e os filtros que falam do propósito que Deus tem para a sua vida. Se você colocar essas lentes naturalmente, aquilo que era uma armadilha de cobiça para você, vai se transformar num ponto de vitória. Num ponto de vitória e não de destruição. Cobiça os olhos, pode sentar. E o apóstolo João nos explica mais ainda, olha, outra coisa, eu esqueci teu nome, Wesley, sabia não? Outra coisa também que vai nos destruir completamente, quando nós levamos a nossa vida baseada no que nós temos e não no que nós somos. Deus não nos chamou para ter, Deus nos chamou para ser. Depois que você é, Deus acrescenta alguma coisa em você, mas primeiro você tem que ser. E a ostentação dos bens, você sempre vai querer que alguém goste de você pelo que você tem, não pelo que você é. E por causa da ostentação dos bens, é daí que vem os pecados de ostentação, é daí que vem os pecados de tráfico, de crime, de dinheiro fácil, de tudo que é fácil por causa da necessidade de se ostentar. E quando alguém, já vou fechar, e quando alguém precisa ostentar algo, é porque no fundo do coração ele não é aquilo que ele quer ser, ele não é aquilo que ele quer ser, algo que de fato ele não é. Então ele usa para poder dizer, eu sou porque eu comprei, eu sou porque eu faço, eu uso o que eu tenho. Isso serve para a nossa vida. Se nós aplicarmos esses propósitos na nossa vida, obrigado, filho. Se nós aplicarmos esses propósitos na nossa vida, nós seremos muito felizes, porque o apóstolo diz o seguinte, olha, essas coisas não provêm do mundo, não provêm do Pai, mas do mundo. Vamos ficar em pé. Versículo 17, eu quero orar com você. Versículo 17, ora. Versículo 17 diz claramente, ora, o mundo passa. O mundo passa. Assim como a sua glória. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre, permanece eternamente. Diga para você mesmo assim, diga, o mundo passa. Diga, o mundo passa. Diga, o mundo passa. Diga, o mundo passa. Tudo que você ver ao seu redor vai passar. Nada é eterno, nada vai durar para sempre, tudo passa. E daqui a pouquinho, a única coisa que você tem é o que você fez para Deus. Tudo passa, completamente. Completamente. Mas aquele que faz... Fecha. Isso. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Uma das formas que você tem de permanecer para sempre é você procurar todos os dias fazer e cumprir completamente a vontade do Senhor.